Saudações terráqueas e terráqueos! Cheguei com um vídeo diferente por aqui, que é um vídeo em que eu vou falar sobre esse deck que eu ganhei de presente. Quem me acompanha no Instagram, e se você não me segue, faça o favor de seguir, porque eu estou sempre produzindo, trabalhando de graça para a plataforma, para trazer o melhor para vocês que estudam tarô. Então, me segue, tá aqui o meu arroba. Então, quem me acompanha lá já sabe que eu ganhei de presente esse deck aqui, que se chama Heaven and Earth Tarot, que é Céu e Terra Tarot, e eu vou falar sobre ele, porque eu fiquei muito apaixonada pelas imagens. Só pela caixa você já consegue perceber que o negócio é bonito. A caixa, gente, é um luxo, tá? Olha só isso aqui. Tá vazio, porque o deck tá aqui todo organizadinho, que eu vou daqui a pouquinho gravar a parte do full flip through, que é nada mais nada menos que passar por todas as cartas uma a uma, tá? Isso vai estar no final desse vídeo, mas a princípio eu quero fazer alguns comentários sobre esse deck, porque várias pessoas ficaram me perguntando quando eu postei as fotos lá no Insta, e eu preciso dizer que esse deck ele tem um grande porém. É triste, mas eu não sabia. A pessoa que trouxe de presente para mim lá dos Estados Unidos, ela também não me avisou, eu não tinha como saber a princípio, eu só vi as fotos e ela falou: Você gostou? Eu sim. E aí ela, então, vou te levar de presente quando eu for para o Brasil. E eu fiquei encantada, até que eu cheguei no Dois de Espadas. E aí eu me deparei com a seguinte palavra escrita logo abaixo do Dois de Espadas. Não sei se você vai conseguir ver, porque a letra é bem fininha, mas está escrito aqui paz. Se o tarô está escrito no Dois de Espadas, harmonia, paz, felicidade, a gente já deduziu de cara que é um deck cabalista. E eu trabalho e eu ensino, pratico há quase 10 anos o tarô simbologista. Então, não é possível jogar com um deck cabalista assim, ainda mais que tenha escrito algo. E isso me deixou extremamente frustrada, porque eu cometi esse engano de me encantar com a imagem, de querer esse deck e quando receber ficar frustrada por perceber que não vai ser possível que eu trabalhe com ele, porque o Dois de Espadas na linha simbologista não é uma carta que fala sobre paz, pelo contrário, é uma carta que fala sobre duelo. Se você é meu aluno, você já sabia disso, né? E eu sempre digo, antes de comprar um deck de tarô, faça uma pesquisa, veja todas as cartas, e eu não fiz isso, até porque foi um deck que eu ganhei, né? Então eu não tinha muito como saber, apesar de que eu sabia que ia ser esse deck que eu ia ganhar. Só que eu não queria ficar dando pitaco no presente, né, gente? Então, assim, recebi, estou muito feliz. Eu não tinha um deck cabalista comigo, então agora eu tenho, e posso ainda usá-lo de algumas maneiras, mas para dar aula, por exemplo, já não é possível, né? Embora com outras cartas, que não são todas que divergem, mas principalmente o Dois de Espadas e o Sete de Ouros, a gente vai ter que fazer essa ressalva. Portanto, se você é meu aluno, se você estuda comigo, se você segue o Ney Naif, esse é um deck que eu não recomendo que você adquira, apesar de ele ser, sim, muito bonito. Eu vou já mostrar todas as artes, mas basicamente ele tem uma temática um pouco sombria, tá? Eu peguei aqui só o naipe de ouros para vocês darem uma olhadinha. Ele segue toda a linha do tarô de Smith-Waite, porém ele caracteriza mais fortemente que é cabalista do que o próprio tarô de Waite, né? Então, por isso que ele acaba não sendo perfeito para o uso dos simbologistas, né? Nós aqui. Como uma reprodução também do tarô de Smith-Waite, ele fez a inversão da justiça com a força. Olha que linda a nossa justiça aqui, olha, babado, né? Mas ela tá com o número 11 e não o 8, que é aí a reprodução desse erro, que eu falo bastante na escola de tarô, mas enfim, não vou me aprofundar aqui, porém, não afeta em nada. Se fosse só isso, eu não veria o menor problema, eu estaria usando esse deck para trabalhar.
e para dar aula. Mas é principalmente a questão do 2 de espadas. E vamos falar do 7 de ouros também, porque ele é um outro arcano que ajuda você a saber se o deck é cabalista ou simbologista, tá? Então, o 2 de espadas, simbologista, vai ter algo que remeta a duelo, guerra, divergência. E se for um 7 de ouros que fale sobre prosperidade, fartura, boa colheita, ele é simbologista. Se ele falar de fracasso, prejuízo, então ele é cabalista. Vou pegar aqui o 7 de ouros para vocês verem. Percebe que ele é parecido, né? A postura do 7 de ouros do Smith-Waite, só que ele tem escrito aqui em inglês Success Unfulfilled, que significa, assim, uma tradução livre, sucesso não satisfeito, sucesso não alcançado. Então, não é uma carta positiva. Se fosse, seria simbologista, como não é. E ainda porque tem um 2 de espadas positivo, então a gente confirma que trata-se de um deck cabalista. E no fim das contas, gente, ter essa diferenciação é o que faz, assim, você escolher o seu caminho profissional. Caso você nunca tenha ouvido falar nessa diferença, então eu recomendo fortemente que você me acompanhe, porque eu sou uma grande propagadora do tarô simbologista, que é o tarô que tem aí mais de 7 séculos de tradição. É o tarô que é a base, que coloca realmente essa escola simbologista, ela coloca o tarô como o centro, como o protagonista dos seus estudos, da sua prática. Quando você joga numa linha cabalista, e aí você pega, por exemplo, aqui o próprio 2 de espadas, além de ter escrito paz aqui embaixo, tem símbolos cabalistas, símbolos astrológicos, tem uma série de referências a outras doutrinas, a outros estudos esotéricos e simbólicos que você teria que aprender para você ser um tarólogo cabalista perfeito, que está no rumo certo. Agora, se você joga na linha simbologista, né, quem aprende comigo é o que acontece, você não tem obrigação nenhuma de aprender a cabala, de saber sobre astrologia ou numerologia, porque você só precisa aprender o próprio tarô. Então, a gente tem a simbologia que é exclusiva do tarô dentro dessa linha, enquanto que no cabalista você acaba tendo que aprender esses outros mecanismos simbólicos para somar e entender os arcanos. Você acaba tendo que estudar muitos outros caminhos simbólicos e acaba deixando o tarô um pouco assim, quase como coadjuvante, o que eu acho um pouco curioso para quem é cabalista, mas muita gente joga com decks cabalistas e nem sabe que está jogando com deck cabalista, porque não estuda, porque não tem essa noção. Então eu faço esse papel aqui de propagar a realidade, de falar sobre os fatos, porque muita gente está aí perdida e não sabe que isso acontece. Por isso que eu gosto sempre de bater nessa tecla. Apesar de o deck Heaven and Earth Tarot ser extremamente parecido com as ilustrações do tarô de Smith-Waite, ele é cabalista de uma forma que não dá para a gente negociar. Agora, se você é simbologista e joga com o tarô de Smith-Waite, que é uma boa parte dos meus alunos, então tá tudo certo, porque a Pamela, como a Smith, que foi a ilustradora desse deck, ela não fez uma distinção. Ela apenas seguiu as instruções do Arthur Waite, então ela fez a inversão ali da justiça com a força, né, colocando a numeração da força na justiça e vice-versa, porque isso é um erro, isso é uma adulteração do sistema do tarô, mas isso daí dizia respeito apenas ao Waite, e na verdade ninguém teria que ter ficado reproduzindo isso. O problema é que muitos que contratam artistas para fazer os seus decks autorais acabam reproduzindo praticamente de forma idêntica e repetindo esse erro. Se estudassem a fundo, se fizessem uma consultoria com professores de tarô, não haveria a reprodução desse erro e a justiça viria com o número 8 e a força com o número 11, que é o certo. Mas a grande diferença é que a Pamela, ela colocou, por exemplo, o 7 de ouros, apesar de ter essa postura aqui, ele tá neutro, ele tá com uma feição neutra, assim como o próprio 2 de espadas, que é exatamente essa mulher, né, com os braços cruzados, as duas espadas, mas não tem nada escrito. Então a gente consegue ler o 2 de espadas
como duelo, como divergência de opiniões, que de fato é a maneira de interpretar esse arcano, caso você siga a linha simbologista. Então a gente usa esse deck, os que são realmente baseados nele, sem o menor problema. Agora não dá para fazer isso quando o deck é explicitamente cabalista, que é o caso desse aqui, e o tarô de Thoth, que é o do Aleister Crowley, que são assim inegociáveis para quem adota a linha simbologista. Eu posso até usar esse deck aqui eventualmente e fazer uma abstração e fingir que não tem escrito que o 7 de ouros é um sucesso não satisfeito e que o 2 de espadas é a paz. Eu posso tentar fazer essa abstração, mas não é o ideal, tá? Porque a própria energia das cartas com essa mensagem, apesar de estar escrita em outro idioma, né? Eu entendo inglês, então não combina eu pegar uma carta que está escrito algo bonito, algo favorável, e eu ler como algo negativo, fica até incoerente dentro da minha prática. Por isso que eu acabo sempre voltando para o meu deck favorito, que é o deck The Art of Tarot, ou como ele ficou conhecido, The Magic of Tarot, que ele tem os arcanos menores, desse jeito aqui, que vocês já estão bem familiarizados, né? E ele tem a justiça com o número correto, aqui, ó, a justiça com o número 8. Então, eu sou realmente muito fã desse deck, The Magic of Tarot. Caso você queira comprar esse deck, você queira conhecer outros decks que são simbologistas, averiguados diretamente por mim, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com uma seleção que eu fiz e todos que remetem ao site da Amazon. Eu tenho parceria com a Amazon. Caso você compre pelo meu link, eu vou ganhar uma pequena comissão percentual, bem pouquinho, mas já me ajuda de alguma forma, tá? Eu também fiz uma seleção de livros da literatura simbologista para você também se basear, ou caso você queira aprender mais sobre a história do tarot, também deixei lá uma sugestão de um livro muito bom. Então, essas são as considerações sobre o Heaven and Earth Tarot. Agora a gente vai para o Full Flip Through, que é cada carta será vista em detalhes aqui por você.
Curtiu o vídeo? Então, deixa o seu like, aproveita, faz uma maratona nos meus outros vídeos, deixe sugestões para os próximos temas, acompanhe os meus shorts. Eu também tenho um perfil no TikTok, você pode me seguir também, é tudo Isa Nui. E, por favor, faça esse favor para você. Não deixe de estudar o tarô, não deixe esse chamado se perder no tempo. Tem muita gente que precisa de ajuda, que precisa de orientação. Então estude, tem muito conteúdo aqui e tem os meus cursos, as minhas apostilas, para todos os bolsos, tudo disponível no link que eu também vou deixar aqui, que é a minha lista de links do Milkshake. Então você clica lá, vê tudo que eu tenho e faça a sua escolha de acordo com a sua condição no momento. Tá joia? Então, aproveite os conteúdos aqui no canal e um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!